Quando nós lemos Mateus 7:24, o texto diz assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Então, quando nós olhamos para os evangelhos, nós temos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós temos perspectivas diferentes, ideias diferentes, porém contextos praticamente iguais. Quando nós lemos em Mateus, nós conseguimos ver de uma perspectiva, mas quando nós lemos em Marcos, nós conseguimos ver com mais riqueza de detalhes. Marcos é o mesmo Marcos que andou com Paulo, é o mesmo Marcos que retrocedeu em certo momento da sua caminhada, que pensou em desistir, que pensou em retroceder, mas que o próprio Paulo, quando estava preso no final da sua vida, fala: olha, chama também Marcos, porque ele me é muito útil na obra. Ou seja, aquele mesmo que pensa em retroceder, agora Paulo reconhece o ministério dele. Ou seja, o mesmo que pensou em parar, que pensou em desistir, mas alguém com autoridade olha para ele e fala: não, esse rapaz é útil, esse rapaz é homem de Deus. Ele teve um momento de fraqueza, de dificuldade, um momento onde ele quis parar, mas chama ele para mim que ele é útil. E a Bíblia diz que Marcos teve seu ministério. Alguns estudos dizem que ele fundou igrejas também, pregou o evangelho até o final da sua vida. Mas quando nós olhamos para esse texto, mais especificamente falando de Marcos, quando nós pegamos o livro de Marcos, nós vemos que até o capítulo 11, Marcos ele conta a história de Jesus, falando de milagres, um atrás do outro, um após o outro, e os acontecimentos acontecem muito rápido. E ele vem falando, mas quando ele chega no capítulo 11, agora ele desacelera. Agora ele já não fala mais de um milagre um em cima do outro, mas agora ele quer ser mais detalhista. Então agora ele começa a falar mais acerca dos acontecimentos que aconteceram em semanas, em dias. Tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu aquilo, até chegar no fim da vida de Jesus, no último dia. E quando chega no último dia da vida de Jesus, agora ele começa a contar por horas. Certa hora aconteceu isso, tal hora aconteceu aquilo. Então é interessante quando nós pegamos essas diferenças dos evangelhos e começamos a estudar. E quando eu me peguei e me deparei lendo aqui no evangelho de Marcos, quando eu pego aqui a partir do capítulo 7, que é o capítulo que eu li agora, 7:21, mas quando nós pegamos o capítulo 7, no seu verso 1, nós vemos que Jesus agora, ele está em um debate, pastor, com os fariseus e com os doutores da lei. Agora Jesus, ele está debatendo com eles. Por quê, pastor? Porque quando os discípulos de Jesus estavam naquela liberdade que Jesus dava para eles, os fariseus, os doutores da lei, não entendiam aquilo. Como que pode um povo ficar tão à vontade perto de um mestre, perto de um rabi, perto de alguém tão importante?
Mas os discípulos de Jesus ficavam à vontade com Jesus. Eles ficavam na liberdade com Jesus. Porque Jesus é um Deus de liberdade. Jesus é alguém aonde nós podemos ter liberdade. Se precisar de chorar, pode chorar. Se precisar de falar algum segredo com Ele, pode falar algum segredo com Ele. Ele não vai te julgar, Ele vai te abraçar. Ele vai trazer o bálsamo, Ele vai trazer a cura. Porque Jesus é aonde nós temos a liberdade. Aleluia. Ele nos dá liberdade. Os fariseus não entendiam aquilo. Não pode, está errado. E o debate era, pastor, nós lavamos as mãos antes de comer, e os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Que negócio é esse? Porque eles tinham a mania de acordar e lavar as mãos. Se eles não se encontrassem com ninguém, ficassem sozinhos, tudo certo, não precisava mais de lavar a mão durante aquele dia. Mas se eles se encontrassem com alguém, então eles tinham que lavar a mão antes de comer. Então eles começam a debater isso com Jesus. Ei, Jesus, está errado isso. Os seus discípulos não estão seguindo a tradição. Está errado, eles têm que seguir a tradição. Eles precisam lavar as mãos igual nós lavamos. Eles precisam fazer igual nós fazemos. Eles têm que cumprir o que nós cumprimos. Está errado isso. Mas Jesus não deixava barato. Aí Jesus olha para eles e fala: ah, fariseu, tem que lavar a mão? Tem que lavar a mão. Jesus fala: mas está engraçado isso. Vocês estão cumprindo a lei? É a lei. Ué, mas a lei diz também que vocês têm que honrar os seus pais. Não é isso que acontece? É, nós temos que honrar os nossos pais. Ué, mas vocês também criaram uma tradição aonde vocês faz com que algo seja sagrado, e quando seus pais passam por necessidade, vocês não ajudam, porque fala que o dinheiro de vocês é sagrado. Ah não, o meu dinheiro é dedicado ao templo. Ô pai, você pode passar fome aí que eu não vou te ajudar. Ô mãe, você pode passar fome aí que eu não vou te ajudar. Sabe o que é isso? A religião atropelando a vontade de Deus. A religião passando por cima da vontade de Deus. Espera aí. Jesus, não, isso está errado. A lei diz que vocês têm que honrar os seus pais. E Jesus diz mais: olha, se for para cumprir a lei, vocês têm que ser apedrejados. Olha aí. A religião não pode sobrepor a vontade de Deus. Ei, nós vivemos em um tempo onde algumas religiões querem pregar algo que se torna uma tradição de fariseu, e por causa disso passam por cima da vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus, pastor? Amar, cuidar, servir, caminhar junto, estar junto, pregar o evangelho. Mas algumas religiões pregam o contrário. Se eu me aproximar demais dessa pessoa, eu vou me tornar impuro. Não, esse cara ele já esteve na penitenciária. Se eu colar demais com esse cara, o meu nome vai ficar sujo. A religião, a tradição, querendo sobrepor a vontade de Deus. Entende isso aqui? E Jesus começa a debater com eles. Jesus começa a mostrar que não era assim. Jesus começa a expor para eles que a vontade de Deus é muito mais importante. Nunca que a religião, que as regras vão passar por cima da vontade de Deus. O nosso Deus não tem barreiras. O nosso Deus não tem limites. Ele fala com quem Ele quer, Ele trabalha da forma que Ele quer, Ele age onde Ele quer agir, Ele fala com quem Ele quer fazer. Nós não somos detentores do Evangelho e nem donos do Espírito Santo.
mas ele chegou agora. Já está falando em língua, já está batizado, já está entregando profecia, já está sendo usado por Deus. Está sim, porque o nosso Deus não tem limites. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Havia ali doutores da lei, fariseus, pessoas que entendiam ou achavam que entendiam da palavra. Entende isso aqui? A partir do momento que o seu ciclo total de amizade, os lugares que você frequenta, a partir do momento que todos os lugares que você frequenta for ligado só a quem é crente, entenda o que eu estou te dizendo aqui. Eu não estou falando que você tem que ir numa boate, eu não estou falando que você tem que ir num bar, eu não estou falando isso. Mas nós precisamos levar o evangelho para pessoas desacreditadas. Nós precisamos levar o evangelho para pessoas que outros cristãos não vão levar. Porque eles acham que essas pessoas não são dignas do evangelho. Mas eu tenho uma notícia para trazer para você aqui essa noite. Naquela festa faltaram muita gente. Por quê, pastor? Um tinha que enterrar o pai, um tinha que cuidar da fazenda, um tinha que fazer isso, fazer aquilo. Mas o dono da festa disse assim: ah, esses não querem vir? Não querem. Então passa pelos becos, passa pelas vielas, passa pelas favelas. Ah, não está cheia ainda a festa. Então traz os coxos, traz os cegos, traz os aleijados, traz os rejeitados. Evangelho sem barreiras. Não tem, meu querido. Esquece isso. Se tiver que ir num churrasco de um amigo, eu não estou falando para você beber, para você sambar, não é nada disso. Mas às vezes é necessário a gente ir, levar uma palavra e ir embora. Dar um abraço no seu amigo que não é crente. Dá uma palavra para o seu amigo que não aceitou Jesus ainda. Está com pessoas que não são crentes. Entenda isso. Mas você não vai ser influenciado, você vai influenciar. Por quê? Porque a presença de Deus, ela arrasta. A presença de Deus, ela contamina, meu querido. Se você está cheio de Deus, querido, leva essa presença. Mas agora Jesus, ele começa a debater. Mas sabe o que acontece com isso? Quando nós lemos o capítulo 7 aqui, o título é assim: a tradição dos anciãos. Então é onde Jesus começa a debater. Mas quando nós chegamos no verso 24, o título é assim: a mulher cananeia. E Jesus, depois de muito debater com os fariseus, a Bíblia diz assim que ele cansa. Lá em Mateus nós não conseguimos ver isso. Mas aqui em Marcos nós conseguimos ver. Porque a Bíblia diz assim: e levantando-se dali, foi para o território de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse. Entenda isso. Sabe por quê, pastores? Debater cansa. Pregar o evangelho às vezes cansa. Fazer algo e ninguém reconhecer, cansa. Cansa, pastores. Jeremias cansou a ponto dele falar: não quero mais. Não tenho reconhecimento, ninguém se converte, não quero mais, vou abandonar. Mas na mesma hora que ele falava isso, ele falava assim: ah, Senhor, mas tem um fogo que arde no meu peito. Tem um fogo que arde aqui. Tem um fogo
fogo que mesmo cansado, Ele me faz continuar, Ele me faz continuar, Ele me faz prosseguir, Ele me faz marchar, mesmo cansado, Ele me faz prosseguir. Ele não tem prazer, querido, naquele que põe a mão no arado e volta. Por quê, pastor? É muito trabalho, irmão, que tem para trás. É muita gente que está vindo. Você está com o arado na mão empurrando aqui, mas tem alguém lá colocando semente, entenda. E tem mais, não é só a semente. Tem gente esperando essa semente dar fruto. Não é só sobre você, querido. Colocou a mão no arado, tem que continuar sem olhar para trás. Jesus cansado. O que ele faz? Cansadão. Cansadão, Vinícius. Jesus. Estou cansado. A Bíblia diz que ele vai para as regiões de Tiro e Sidom. Entenda isso aqui. Ele não quis ficar na terra dele. Ele debateu, ele discutiu, cansou. Ele tinha feito milagre, ele tinha feito multiplicação, ele tinha feito prodígios e maravilhas já. Mas o povo ainda queria debater com ele. A ponto dele falar com aquele homem que desce pelo telhado: filho, perdoados são os seus pecados. Aí eles olham um para o outro e falam: quem que é esse aí? Quem ele acha que é para perdoar pecados? Aí Jesus diz assim: mas o que é mais fácil para você? Falar perdoados estão os seus pecados? Ou toma a tua cama, levanta e anda? Mas para vocês entenderem quem eu sou, aleijado, pegue a sua cama, levanta e anda. Pegue a sua cama, levanta e anda. Aleluia. Era Jesus dizendo: vem com a tradição que eu vou com a palavra. Vem com a tradição que eu vou com atitude. Vem com a tradição que eu vou com obras. Mas aquela igreja Luz do Mundo está errada. Aquele povo gritando, aquela luz vermelha, aquela fumaça vermelha lá, está errado isso, não pode, está errado. Na nossa igreja não tem, eles também não podem fazer isso, está errado. Eles vão com a tradição e nós vamos com a presença, nós vamos com a palavra, nós vamos ganhando almas, nós vamos pregando o evangelho, nós vamos com Deus enquanto Ele reconstitui famílias, Ele restaura a família. Enquanto eles julgam, a Luz do Mundo trabalha. Enquanto eles procuram defeito, a Luz do Mundo trabalha. Não pode. Aqui tanto de jovem pulando lá, tá errado isso. E eu ainda vi que tem uns lá que vai de boné. E pior ainda, tem um cara lá que prega de boné, não pode. Só que ninguém vê o choro. Não. Ninguém vê as madrugadas. Ninguém vê alguém pregando aqui depois passando mal no outro dia. Ninguém vê ninguém visitando na sexta-feira, visitando no sábado, chorando calado. Ninguém vê. Por quê? Eles querem que a tradição, que a religião sobreponha o evangelho. Só que eu tenho uma notícia para eles: isso nunca irá acontecer, porque o nosso Deus é Deus de palavra, é Deus de presença, é Deus de evangelho, é Deus de amor. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Agora Jesus está cansado.
cansado. Debati demais. Não estou querendo esse negócio. Deixa eu ir descansar. E essa é a vontade que nós temos, pastores, às vezes. Nós, pastores, também. Parece que estamos dando murro em ponta de faca, tem hora. E aí vem no nosso coração assim, eu não preciso disso. Não preciso. Porque eu tenho meu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu carro. Eu não preciso disso. Isso é uma humilhação. Ainda vem no nosso coração desse jeito. Isso é uma humilhação. Não vou falar, não vou mais. Eu vou entrar para uma casa e vou descansar. Eu vou descansar. Não vou mais. Parei. Não é assim? E sabe qual que é o título aqui da mensagem? Não é tempo de descansar. Eu estudando lá, Deus me deu esse tema. Deus me deu esse tema. Deus mandou escrever aqui, escreve aí, ó. Não é tempo de descansar. Não é tempo de descansar, meu querido. Não é tempo de parar, não é tempo de olhar para trás, mas é tempo de avançar. É tempo de continuar. Nós somos a continuação, meus queridos. Enquanto alguns falam aí que nós somos a pior geração, eu já quero profetizar que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a continuação, queridos. Nós somos a continuação do Evangelho. A nossa voz vai alcançar muita gente ainda. Vai alcançar. Eu profetizo que essa igreja será uma igreja de pregadores, de evangelistas, de pastores, de referências no Evangelho. Olha Jesus querendo parar. Eu vou descansar. Lá em Marcos fala, pastor, que ele entrou para uma casa. Eu acho que ele tentou descansar lá e toda hora um batia na porta, porque era assim com ele. Quando João Batista morre, sabe o que acontece? Ele tentou chorar. Por quê, pastor? Porque ele pega um barco sozinho e começa a remar. E vai sumindo e começa a chorar ali. Mas quando ele olha para a margem, Vinícius, o que ele vê, pastora Bianca? Ele vê um monte de gente sedento da presença. Ele vê um monte de coxo, um monte de esfomeado, pastor Jonathan. Ele vê um monte de gente ali precisando da presença. Ele vê gente precisando de libertação, precisando de cura. Ele vê um tanto de gente ali precisando da presença. E ele olha para aquele povo ali e pensa assim: eu choro ou eu vou lá? Eu continuo com a minha dor ou eu vou olhar para a dor do outro? Aí ele pega e coloca numa balança. O que pesa mais? Aí quando ele coloca numa balança, o Espírito Santo fala com ele: ei, vai lá para a margem, vai cuidar, vai amar, vai abraçar. Por quê, pastor? Porque essa é a nossa vida, querido. Não tem nada para nós lá fora. Você vai ficar deslocado se você ir lá para fora. A nossa vida é isso aqui, é cuidar de gente, e é gente que dá trabalho mesmo, mas a nossa meta é essa. Esse é o nosso destino, esse é o nosso chamado. Aprove ao Senhor nos escolher, aprove ao Senhor, meus irmãos, nos escolher a dedo para isso. Por quê, pastor? Porque a maioria não vai querer. Poucos são os trabalhadores. A seara é muito grande, os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. Mas nós vamos rogar a ele e ele vai enviar trabalhadores. Ele vai enviar trabalhadores.
Ele vai enviar a 100 por 1, queridos. Ele vai enviar um com a força de 1000. Ele vai enviar. Nós precisamos suportar. Deus me trouxe aqui para te dizer que nós não podemos parar para descansar. Entenda o que eu vou te dizer aqui. O nosso descanso está na glória. O nosso descanso está na glória. Ah, mas eu estou tão cansadinho. Sinto lhe dizer, meu querido, Jesus vai te amassar até você entender que você não pode parar. Ele vai te espremer até você entender que não dá para parar. A chama vai arder no coração. Ela vai arder no coração, querido. Não dá para parar. Agora Jesus entra ali querendo um descanso. Agora Jesus entra naquela casa ali. Ele sai da cidade. Ah, eu vou lá para a cidade de Tiro e Sidom. Vou lá para aquela região. Lá ninguém me conhece, pastora. Lá eu vou passar batido. Passa não, querido. Você não vai passar batido. Você pode tentar se esconder. Aonde você tentar se esconder, o Espírito Santo vai te achar. Ele vai colocar pessoas ali que precisam da presença, que precisam da palavra. E você vai olhar para um lado, olhar para o outro e falar, eu vou chamar outro. E não vai ter ninguém, é você mesmo. Ele te escolheu, querido. Dá glória a Deus que Ele te escolheu. É um privilégio crer. Porque tem ateu aí que ele fala que o sonho dele era crer. Ele queria crer, mas ele não consegue. Ele queria crer, mas ele não consegue. E nós temos esse privilégio de crer. Por quê, pastor? Porque nós somos escolhidos. Fomos escolhidos a dedo por Ele. E não dá para retroceder, para parar, para descansar. Não dá. É isso mesmo, é um dia depois do outro. Vai vir encontro e vai vir outro evento. E tem que visitar a família. E depois vai ter que visitar outra mesmo. E vai ter que ajudar um aqui. E amanhã vai ter que ajudar outro. É desse jeito mesmo. E nós vamos suportar, queridos. Porque nós vamos suportar por amor. Por amor nós vamos suportar. Por amor a gente vai engolir seco. Vai engolir seco. Vai levar desaforo para casa. Vai levar. É um desaforo isso. É um desaforo e você vai aguentar esse desaforo. Vai aguentar. Por quê, pastor? Pelo Evangelho. Pela coroa da vida. Por aquele grande dia. O dia vai chegar quando nós nos encontraremos com Ele. Com Ele, com Ele. Nós nos encontraremos com Ele. Você está achando que você vai caminhar, que você vai passar tudo o que você está passando, que você vai suportar tudo que você está suportando?
para chegar no final e retroceder? De maneira nenhuma. Nós esperamos por aquele dia, querido, aonde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Aquele dia que nós vamos ver Ele como Ele é. Nós o veremos face a face, nós o veremos. Nós tocaremos no teu corpo, querido. Nós olharemos para as suas pisaduras. Nós olharemos aonde a lança o traspassou. Veremos os seus pés furados. Olharemos para os olhos dele como chama de fogo. Como diz aquele louvor, que tem fogo nos olhos. Eu não imaginava como era. Eu não imaginava. Eu verei Ele face a face. Eu o verei como Ele é. As lutas não se comparam. As lutas que nós estamos passando não se comparam com aquele grande dia. Não se compara. Não se compara, querido. Entenda isso. Imagina o dia da volta dele. Vamos imaginar aqui. O dia que você acordar, o seu espírito se comunicará com Ele. O dia vai acordar diferente, querido. Por quê, pastor? Você vai sentir um desejo de orar, de louvar, de buscar a presença. Você vai estar mais feliz do que nos outros dias. Imagina, querido, o dia do Senhor virá. O dia vai estar diferente. O céu vai estar azul, o sol vai estar brilhando. As plantas, as flores, elas vão sentir que Deus está vindo também. Imagina. Nós precisamos começar a sonhar com aquele dia de novo. Nós precisamos começar a sonhar com aquele dia de novo. Senão o nosso evangelho, ele fica sem alma, querido. Fica um evangelho vazio. Mas eu quero te dar uma notícia. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Ele virá, Ele vai vir nos buscar. Eu vou preparar lugar. E quando estiver pronto, eu virei para buscar. Eu creio que já está quase pronto. Já está quase no jeito. E Ele virá. Ele virá, Ele virá. Olha Jesus se escondendo, não. Eu fui para Tiro e Sidom para quê? Para descansar. Mas alguém bate na porta. Quem está aí? Ah, Jesus, é uma mulher. Uma mulher. Ó, se despede ela. Manda ela embora. Nós não queremos, despede ela. Jesus sai para atender aquela mulher. Jesus sai para ouvir aquela mulher. E a Bíblia diz que ela era uma Sírio-Fenícia, de nação. Ou seja, alguém não judeu. Alguém fora da religião. Mas agora eu vejo uma mulher fora da religião, que não cumpre a tradição judaica, mas uma mulher que ouviu falar
de um certo Messias que estava na cidade dela. Agora essa mulher tem uma situação dentro de casa. Qual situação, pastor? Filha terrivelmente endemoniada. O que acontece com essa mulher? A primeira coisa que acontece com ela, ela tem um discernimento espiritual, mesmo sem ser crente. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela viu isso. Nosso problema é que às vezes, sem discernimento espiritual, acontece algo dentro de casa e você não percebe que tem alguém endemoniado. Você não percebe que tem alguém sendo usado pelo diabo. E você quer brigar com as armas físicas. Mas aquela mulher olha para a situação dela e fala assim: pastores, o negócio não é físico, o negócio é espiritual. A minha luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Aquela mulher entende isso. E agora ela para e fala: opa, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela poderia fechar os olhos, igual muitos fazem aí. Filho dando um trabalho danado, e é demônio. É luta espiritual. Mas não entende. Entra na do demônio e começa a brigar na carne. Começa a brigar, ó, no campo de baixo. Mas a luta é aqui, ó. E aquela mulher entende isso. E ela não vai comentar, ela não vai colocar nos status, ela não vai postar. Não. Ela não vai fazer isso. Ela vai para quê? Buscar a solução com a pessoa certa. Eu nem sou da nação dele. Eu nem sou uma judia. Eu nem sou uma israelita. Mas eu ouvi falar que tem um homem que está na minha cidade, que cura, que liberta, que sara, que anda sobre as águas. Ela viu um homem que podia resolver a situação dela. O que ela faz? Bate na porta. E o que a Bíblia diz? Aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Mas as coisas não estão fluindo na minha vida, pastor. O negócio lá em casa está difícil, está triste. Começa a bater na porta, querido. Começa a bater na porta certa. Não é na porta do vizinho para fofocar, não. É na porta de Cristo. É na porta do Evangelho. Começa a bater na porta. Começa a entregar a sua petição para Ele, a sua causa para Ele. Jesus poderia até negar ajuda para essa mulher. Mas quando Jesus olha para a mulher e ouve a causa dela, aí ela fala com Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que humildade que é essa, irmão? No começo do capítulo 7, a discussão com os fariseus era a seguinte: está errado, você tem que lavar suas mãos. Mas no verso 24, alguém que nem conhecia da lei, a Bíblia diz que primeiro ela chega diante dele e se prostra. E fala com ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. Que humildade é essa? Jesus não estava ali para ela não, querido. Ele veio para os filhos de Israel. Ele mesmo disse para ela. Às vezes você olha para uma situação e fala: não, isso não é para mim. Você olha para um concurso público e fala: não, isso não é para mim. Você olha para o emprego e fala: isso não é para mim. Pode até ser, pastor, para alguém que estudou lá na UFMG. Pode até ser com alguém que tem dinheiro para fazer um concursinho, um curso bom. Pode até ser para alguém que tem um poder aquisitivo, que tem um padrinho.
Você olha e fala, ah não, para mim não vai dar. E a gente é crente. E às vezes a gente pensa assim. Agora aquela mulher simboliza alguém não crente, que se prostra diante dele e fala, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso. Olha aí a fé de alguém que aparentemente não conhecia Jesus. Minha filha está terrivelmente endemoniada. O que Jesus faz, querido? Olha para aquela mulher e fala, opa, que fé que é essa aí? A mulher nem é da minha nação. E essa mulher está numa batalha espiritual. Olha aqui. Essa mulher está numa luta espiritual. Enquanto os fariseus, os doutores da lei, estavam na carne pura. Alguém que não sabia nada de lei estava guerreando no mundo espiritual. Aí Jesus agora causa uma resistência. Fala comigo assim, resistência. Silêncio, ele ficou em silêncio. E ela continuou rogando a ele. Senhor, Senhor. Aí ele manda para ela assim, olha, eu não vim, senão para os filhos de Israel. Não vim. E ela ficou calada, queridos? Não. Ela continuou insistindo com ele, Senhor, não, Senhor. A minha filha está lá. Eu vejo alguém aqui lutando com unhas e dentes pela família. Vejo alguém aqui lutando com unhas e dentes pela família. E se tem uma coisa que Jesus ama é família. Se tem uma coisa que Jesus ama é unidade. Se tem uma coisa que Jesus ama é restaurar laços familiares. E eu já vou profetizar, laços familiares serão restaurados aqui essa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Demônios sairão das suas casas, dos seus relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Jesus fala com ela, olha, eu não vim senão para os filhos de Israel. Ela insiste com ele. Aí ele vai e fala assim, vamos ver se ela vai suportar mesmo. Porque o processo com Jesus é assim, querido. Jesus vai para ver até onde você aguenta. Ele vai para ver até onde você suporta. E se a gente for frouxo, a gente vai espirrar mesmo. A Bíblia diz, se a gente for frouxo, pouco será a nossa força. A Bíblia diz. E Jesus vai para ver até onde essa mulher aguenta. Além de Jesus falar que ele veio, não, senão para os filhos de Israel, ele vira para ela e fala assim aqui, não é lícito eu pegar o pão dos meus filhos e dar aos cachorros. Que isso, querido? Quem que aguentaria uma humilhação dessa? Numa dessas aí tinha gente que ia fazer biquinho, ia virar as costas, ia lá morar com a filha dela e com o demônio. Tem gente que por orgulho, ele prefere morar na casa dele com a família e com os demônios junto. Entenda isso. Muita gente ali tinha retrocedido. Quando ele falou que não veio para a nação, que só veio para a nação de Israel e não veio para o gentio, muita gente até teria suportado, pastores. Muita gente teria até suportado, pastor Renato. Mas Jesus estreita ainda mais, porque ele é assim com a gente. Ele leva a gente ao limite. O limite da humilhação. Aí você olha e fala, não é possível, não vai vir mais humilhação, não, mas vem. Já viu? Além de você ter que pegar o ônibus passa, você tem que correr atrás do ônibus. Quando a humilhação tá pouca ainda, hein? Aí você dá o sinal, o ônibus passa, eu tô sendo humilhado, agora eu tô sendo humilhado duplicado, que eu preciso correr ainda, e ainda ver se o motorista vai parar para mim.
E vai me dar moral e vai abrir a porta fora do ponto. E às vezes, se você for do sexo masculino, dificilmente eles vão abrir a porta para você. Sim ou não? Às vezes a humilhação, ela aperta mais um pouquinho. E Jesus faz isso com a gente, querido. Faz. Ele faz você pedir perdão quando você está certo. Eu estou certo, eu não vou, eu estou certo. Mas por que isso, por que aquilo, o Espírito Santo? O Espírito Santo só fala assim para você assim, tá, beleza, você está certo e nós dois também tá de mal. Não quero conversa com você também não. E a presença vai sumindo. As revelações vai sumindo. Você começa a ler e não começa a ver mais nada. É assim que vai acontecendo. Não tem mais palavra profética, não tem mais sensibilidade. Você vê alguém em situação difícil e já não consegue mais chorar. Não consegue mais chorar com o que chora, alegar com o que se alega. As características do Espírito Santo que você adquiriu começam a sair. Por quê? Porque você não quis se humilhar. Você não suportou. E vai apertar mesmo. Muito, vai apertar demais. A ponto de você falar assim, agora deu ruim. Agora não vai dar. E muitos se entregam e vão de mal a pior. Mas eu estou pregando para uma geração aqui que vai suportar. Eu estou pregando para uma geração aqui que vai ser espremido, mas vai suportar. Vai até o final, vai até o fim. Ó, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos. A estratégia da mulher, ela olha para Jesus e fala com ele assim: Senhor, mas quando você começa a comer, já viu quando você compra aquele pão que tem uma casquinha, da hora da padaria? Aí você começa a comer aquele pão assim, quentinho, que você pega lá, com a manteiguinha derretendo, e aí, às vezes o pão tá com uma casquinha, e aquela casquinha começa a cair assim, ó, cai na mesa, cai um pouquinho no chão. As mães ficam bravas. Os pais dão uma risadinha de canto, as mães ficam nervosas, né? E aí os filhos vão comendo, comem de qualquer jeito, aí vai caindo. E quem tem cachorro sabe disso. O que acontece? O que os cachorros fazem? Os cachorros vêm ali, ó, e começam a comer. Olha a estratégia. A mulher olha para Jesus e fala: Senhor. Mas os cachorrinhos, eles comem do pão que cai na mesa. Era ela falando: ah, Senhor, se o Senhor falar que eu sou um leão, eu sou um leão. Se o Senhor falar que eu sou um urso, eu sou um urso. Se o Senhor falar que eu sou uma onça, eu sou uma onça. Mas se o Senhor falar que eu sou uma cachorra, então também eu sou uma cachorra, amém? Mas me dá pelo menos um pouquinho de migalha. Me dá pelo menos um tiquinho. Me dá pelo menos um pouquinho. Porque um pouquinho do Senhor, aleluia, um tiquinho do Senhor, um pouquinho do Senhor é muito maior do que o muito de Satanás. Um pouquinho do Senhor é muito melhor do que o muito de Satanás. Ah, Senhor, os cachorrinhos comem lá, ó. Me dá, deixa eu comer só as migalhinhas. Depois eu volto lá pro meu canil lá, tá tranquilo. Não vou te incomodar mais não, Senhor. Se o Senhor tá falando que eu sou cachorrinho, eu sou mesmo. Se o Senhor quiser, eu até vou latir aqui, ó. Mas liberta minha filha. Eu vou engolir seca, eu vou para casa, eu vou segurar o desaforo, mas eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar
continuar rompendo. Eu vou continuar. Não é os humilhados serão exaltados, não. Você entendeu errado. Não é os humilhados serão exaltados. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Não, porque aquela pessoa me humilhou, então eu vou ser exaltado. Não, querido. Ela te humilhou, pede ela perdão. Aquele que a si mesmo se humilha. Você mesmo se humilhou. Ah, meu querido, o que eu fiz contigo? Tá chateado? Você me perdoa? Aí você vai ser exaltado por Deus. Aquele que a si mesmo se humilha, aquele que se prostra, aquele que se coloca na condição de humildade diante de Deus, esse será